O governo dos Estados Unidos está preparado, está autorizado para vender 4 bilhões de dólares em Bitcoin. É isso mesmo que está rolando? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse movimento recente aí, sobre essa possível autorização que o governo dos Estados Unidos recebeu para vender 4,4 bilhões de dólares em BTC, como que isso poderia impactar o preço do BTC, se é algo que você deve se preocupar ou se na verdade não teria tanto impacto assim no preço do BTC. Vamos falar sobre isso e sobre algumas outras coisas que estão rolando no mercado cripto nesse momento e também analisar o gráfico do BTC para entender esse movimento recente que ele vem fazendo. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e deixa o sininho de notificações ativado para você não perder mais nada sobre o mercado cripto. E fica comigo até o final do vídeo, porque eu já expliquei para vocês que até o final do vídeo tem informação relevante. Então, fica comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Crypto. E para começar esse vídeo aqui de hoje, vamos analisar o calendário econômico da semana lá dos Estados Unidos para observar o que está rolando lá nos Estados Unidos a respeito da macroeconomia nessa semana. Na quinta-feira, dia 10 de outubro, nós teremos aqui a inflação CPI a ser divulgada. A expectativa é que ela venha em 2,3% e o mês anterior veio em 2,5%. Ou seja, no caminho da meta do Fed de atingir os 2% de inflação. Isso é super positivo para que o Fed consiga cortar cada vez mais juros, beleza? Se a inflação continua caindo, vai para a faixa de 2%, o Fed vai cortando cada vez mais juros por um período maior aí, mais longo de tempo, beleza? Na sexta-feira, no dia 11 de outubro, nós teremos a inflação do produtor. Na quinta-feira, a inflação do consumidor e na sexta-feira, a inflação do produtor. A inflação do consumidor ela é mais importante, porém, a inflação do produtor também tem a sua certa relevância, beleza? E o que está rolando aí, o mais novo burburinho que está rolando no mercado cripto é esse daqui. Suprema Corte dos Estados Unidos rejeita caso sobre 4,4 bilhões em Bitcoin da Silk Road. O Tribunal Superior dos Estados Unidos não ouvirá o caso da Battleborn Investments, que alega ter comprado direitos sobre 69.370 bitcoins apreendidos pelos Estados Unidos no mercado negro online Silk Road. O que está rolando quanto a esse movimento aqui, pessoal? A Suprema Corte dos Estados Unidos ela se recusou a assumir o caso referente a esses bitcoins que a Battleborn alega ter comprado. Tá? A Battleborn não conseguiu convencer um tribunal distrital em 2022, nem um tribunal de apelações em 2023. Então isso não é novo. Esse processo ele está rolando há muito tempo e a Battleborn já tinha perdido esse processo aqui há muito tempo, desde 2022, tá? Qual é a alegação dela? Ela havia adquirido esses BTCs por meio de um pedido de falência após o fechamento da Silk Road em 2013. Então, como vocês observaram, isso não é novo, isso não é novidade, tá? Nem a questão de venda por parte de governos no mercado cripto é novidade, porque recentemente eu vou mostrar para vocês que nós já tivemos um caso como esse, nem essa questão aqui do processo, porque é um processo já antigo que já estava em andamento há muito tempo, desde 2022. Aqui a gente pode observar que a Suprema Corte dos Estados Unidos, que foi a última apelação que a Battleborn fez aqui, aceita apenas 100 a 150 dos mais de 7.000 casos que lhe é solicitado para analisar anualmente. Ou seja, eles não aceitam qualquer caso. Muitas vão ali apelar para ela, para a Suprema Corte lá dos Estados Unidos, para tentar vencer algum processo, porém eles não aceitam, tá? E aí eles aceitam uma quantidade mínima aqui de 100 a 150, e o da Battleborn foi mais um aí, parte desses 6.850, 6.900 casos que são negados anualmente pela Suprema Corte lá dos Estados Unidos, tá? O movimento, pessoal, de venda por parte de governo, ele não é novo, ele não é novidade. Isso aconteceu recentemente. Se você está no mercado cripto aí há pelo menos 5 meses, você já sabe o que aconteceu em um movimento recente de venda do governo, que foi o governo da Alemanha. O governo da Alemanha, em questão ali de 2 semanas, vendeu a mercado cerca de 50 mil bitcoins, avaliados em mais de 3,15 bilhões. E o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu naquela ocasião? Foi uma queda recuperada em V. Esse tipo de movimento aqui, ele não dá tendência de baixa para o mercado, ele não entra, não faz o mercado entrar em bear market. Eu estou batendo nessa tecla com vocês para vocês fixarem isso na cabeça de vocês. Pode acontecer queda? Pode acontecer uma queda no mercado por conta de um ataque grande de Israel contra o Irã, por conta da venda desses bitcoins aqui. Se acontecer, poderia causar uma queda no mercado? Sim, porém não é uma queda que vai fazer o mercado entrar em bear market. Vai ser uma queda que vai ser recuperada em V, assim como foi a queda quando o governo da Alemanha vendeu. O Bitcoin saiu de 67, 68 mil
foi para 53 e em menos de 2 semanas ele já estava de volta na região de 66, 67 mil dólares. Ou seja, é uma recuperação em V. Recuperação em V é quando o gráfico cai e volta rapidamente. Ele não cai e fica lateral aqui para voltar. Ele volta muito rápido. Foi a mesma coisa no caso da Alemanha e deve ser a mesma coisa se o governo dos Estados Unidos também decidir vender esses bitcoins, tá? Nós tivemos recentemente uma venda por parte do governo dos Estados Unidos e foi uma venda de cerca de 600 milhões de dólares. Essa venda aconteceu há alguns meses atrás, causou um certo movimento de queda no mercado, porém rapidamente depois o mercado absorveu a notícia, tá? O governo dos Estados Unidos atualmente ele tem cerca de 13 bilhões de dólares com ele, porém cada movimento ali, cada Bitcoin que está ali dentro, ele provém de uma origem diferente. Então, não significa que eles podem vender esses 12 bilhões de dólares imediatamente. Tem processos, pessoal, tem muitos processos para eles venderem esse tipo de Bitcoin. Os Bitcoins que, na minha opinião, eles podem vender são os Bitcoins movimentados alguns meses atrás, que foram esses daqui. Olha só, o governo dos Estados Unidos já movimentou cerca de 2 bilhões em Bitcoin vinculado à Silk Road em 29 de julho. Que aconteceu? Desses 2 bilhões, eles enviaram 600 milhões para uma carteira e 1,3 bilhões para outra carteira. Essa carteira que recebeu 600 milhões vendeu os bitcoins, porém a carteira que recebeu 1,3 bi não vendeu, ficou com ele ali. E o que acontece é que antes de enviar para a Coinbase para venda, os bitcoins movimentados precisam passar por uma quarentena, tá? Então eles são enviados para uma carteira específica gerada pela Coinbase ali e eles ficam em quarentena ali para ver se não tem nenhum problema ali envolvendo, não tem nada de errado ali acontecendo com aqueles bitcoins. E depois eles são vendidos. Então, se for para vender, na minha opinião, não seriam esses 4,4 bilhões de dólares em Bitcoin e está em processo ainda, tá? Eles podem ainda apelar a respeito desse movimento aqui, mas sim os 1,3 bilhões que já estão em stand-by desde 29 de julho. Então, você pode ficar esperando isso daqui, isso pode não acontecer, porque olha só, de 29 de julho para cá, já se passaram alguns meses aí e eles não venderam esses bitcoins, tá? Então presta atenção nesse movimento. Isso daqui é um outro ponto que você precisa se ligar a respeito do Donald Trump sendo eleito lá nos Estados Unidos. Porque, olha só, o Donald Trump ele prometeu construir um estoque estratégico de Bitcoin caso ele vença a eleição em 5 de novembro. A candidata Kamala Harris não declarou publicamente o que faria com a criptomoeda apreendida pelo governo dos Estados Unidos. O Trump, para ser específico aqui, para melhorar essa declaração que eles trouxeram aqui, o Trump ele prometeu não vender nenhum Bitcoin que está com o governo dos Estados Unidos e, além disso, transformar o Bitcoin em reserva estratégica. Ou seja, se vai ser uma reserva estratégica, eles poderiam incrementar ainda mais a reserva de Bitcoin. Poderiam comprar Bitcoins. Então, a eleição do Trump, que disparou nas pesquisas agora, está quase 10% acima da Kamala Harris na pesquisa da Polymarket, é extremamente bullish para o mercado cripto por esse fator de eliminar essa pressão de 13 bilhões de dólares em venda de Bitcoin, que poderia acontecer por conta do governo dos Estados Unidos, e além disso, transformar o Bitcoin em reserva estratégica, facilitar a regulamentação de cripto lá nos Estados Unidos, vai tirar o Gary Gensler no primeiro dia lá da SEC, são diversos fatores positivos, fatores que podem beneficiar diretamente o mercado cripto, como no caso do Gary Gensler sendo demitido lá da SEC, beneficiar criptomoedas como Solana, que está com um ETF pendente e a SEC está embargando esse ETF, XRP, que também está com um ETF pendente e a SEC também está embargando, está com processo contra XRP, a Lido, que recebeu uma notificação da SEC, a Uniswap também recebeu uma notificação da SEC, diversos outros projetos que estão com processo da SEC e poderiam ser beneficiados diretamente da demissão do Gary Gensler e uma administração pró-cripto sendo colocada na administração da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários, lá dos Estados Unidos. E como eu falei, pessoal, não existe bear market com liquidez aumentando no mercado cripto. Bear market é um período de meses após meses de queda no mercado, onde o mercado entra em uma tendência de baixa, não é uma queda repentina. Queda repentina, por exemplo, o governo dos Estados Unidos decide vender os bitcoins que estão com eles, é chamada de ruído de curto prazo, porque justamente o gráfico cai e depois futuramente aquilo ali não é nada. Bear market é o mercado entrar em uma tendência de baixa. E isso acontece quando a gente não tem liquidez no mercado. Porém, o que está acontecendo recentemente? A liquidez está batendo recorde. Então coloca na sua cabeça que qualquer queda é oportunidade. Olha só, liquidez recorde de stablecoin e com transações de BTC podem impulsionar aumento no preço do Bitcoin. O que está rolando aqui? O que significa esse recorde de liquidez em stablecoin? Olha só, a capitalização de mercado de stablecoins atingiu 169 bilhões. O que significa isso daqui? Isso significa que os investidores estão com medo no momento atual e eles estão deixando o dinheiro em caixa, estão deixando o dinheiro em USDT,
estão deixando o dinheiro em USDC em vez de ficarem aportados em cripto. Porém, por maior que seja o investidor, pelo tamanho que seja a baleia, ela também está sujeita a sofrer sentimentos de FOMO, que é o medo de perder a alta. Então, por mais que exista uma baleia que esteja ali com 500 milhões de dólares em caixa, esperando que uma queda aconteça, se o BTC abre um candle e vai para casa de 70 mil dólares, essa baleia vai cair no FOMO também. E a partir de então, esses 169 bilhões de dólares aqui vão entrar aonde? No BTC. Então, não existe bear market com uma liquidez recorde sendo atingida. Bear market é justamente o gráfico da liquidez caindo e não o gráfico da liquidez subindo, como está acontecendo atualmente no mercado cripto. Não só a liquidez de stablecoins, mas também a liquidez global está subindo a cada vez mais, com a China implementando políticas de expansão econômica e os Estados Unidos também implementando políticas de expansão econômica. E a gente ainda tem um novo fator que vai surgir aí nos próximos meses no mercado cripto, que são os credores da FTX, aquela corretora que faliu, que vão receber de volta o seu capital que estava preso lá dentro da corretora. Eles vão receber com certos juros ali em cima, nada que é o suficiente para repor a perda que eles tiveram ao longo desse tempo, porque, por exemplo, quando aconteceu esse crash aqui, o BTC estava na casa de 15 a 20 mil dólares, quando aconteceu esse crash da FTX. Olha aonde ele está agora. Então seriam aí 300% de valorização praticamente. Eles vão receber cerca aí de 119% do valor que eles tinham ali. Ou seja, eles vão receber 19% de juros, basicamente, por conta do valor que ficou travado ali por esse tempo na corretora. Vai ser um valorzinho a mais que eles vão receber, tá? Porém, nada que reponha o prejuízo causado nessa ocasião. Porém, é um valor que pode voltar para dentro do mercado cripto. Como está sendo dito aqui pela Bloomberg, credores da FTX surgem como possível estímulo para o mercado de criptomoedas em dificuldades. Então, esse valor que vai ser reembolsado pela FTX, pelos credores da FTX, vai ser entregue aos credores da FTX, muito provavelmente vai voltar para dentro do mercado cripto. Porque essas pessoas que vão receber esses bitcoins já são adeptas, vão receber não só os bitcoins, tá? Eles vão receber em dólar. Porém, as pessoas que vão receber esse saldo em dólar, elas vão receber e muito provavelmente vão injetar novamente no mercado. Então, isso pode dar um boost no movimento do Bitcoin e também de outras criptomoedas, como por exemplo a Solana, que era uma queridinha da FTX, e muitos investidores que tinham capital dentro da FTX investiam em Solana e eles podem retornar esse capital para dentro dessa moeda. E para você que acha que esse ciclo ele não está dando certo, eu vou trazer essa análise aqui, então presta muita atenção para você entender de fato o que está rolando e não ficar de achismo. Olha só, nós estamos em outubro do ano, tá? Beleza. No ciclo de 2012, quando a gente estava em outubro, em 8 de outubro de 2012, o BTC ele estava cerca de 50% abaixo do topo histórico dele, que era na casa de 31 dólares, o topo anterior dele, e ele estava na casa de 15, 13 dólares nessa ocasião, mais de 50% abaixo, tá? No ciclo de 2016, mesma coisa, o topo anterior do BTC era na casa de 1.242 dólares e ele estava no dia 8 de outubro na casa aqui de 500 a 600 dólares, ou seja, quase 50% abaixo do topo anterior também. Ele foi atingir o topo dele só em março de 2017. Em outubro de 2016 até março de 2017 ele realizou um movimento de alta para conseguir romper o topo dele anterior, tá? No ciclo de 2020, o topo do Bitcoin era em 19.800. O que aconteceu ali em outubro de 2020? A gente estava na casa de 10 a 11 mil dólares, ou seja, quase 50% abaixo do topo anterior do Bitcoin também. E nesse ciclo, o que está rolando? O topo do Bitcoin no ciclo anterior foi 69 mil. E a gente conseguiu bater esse topo anterior nesse ano de 2024 já. Agora a gente entrou em um período de lateralização aqui, em uma consolidação, uma reacumulação para o preço continuar subindo. Olha onde a gente está agora no dia 8 de outubro. No dia 9 de outubro, basicamente, onde eu estou gravando esse vídeo, nós estamos na casa de 62 mil dólares no Bitcoin, tá? 60 mil dólares no Bitcoin. Fica variando nessa região, 61, 62, 63, ele está variando dentro dessa região. Ou seja, nós estamos a menos de 20% do topo histórico de 2021 do Bitcoin, do ciclo anterior. Então nós estamos, se você for colocar em perspectiva, muito adiantados nesse ciclo. Se nós já estamos aqui em um período ali que historicamente a gente estava 50% abaixo, quando a gente romper esse topo aqui, vocês imaginam o que vai acontecer com o preço do Bitcoin? E é justamente esse movimento aqui. Olha só, por que o Bitcoin? Surgem alguns questionamentos, por que o Bitcoin está demorando tanto para fazer alguma coisa? Porém, se você olhar
para o ciclo anterior, para os ciclos anteriores, você vai ver que em 2012, 2016, 2020, em todos os ciclos anteriores, o Bitcoin estava a quilômetros de distância dos topos anteriores, tá? Do topo anterior dele. Mas agora, em 2024, nós estamos a apenas alguns centímetros de distância. Ou seja, o Bitcoin, pessoal, ele faz movimentos de 20% na semana. Então, em questão de uma semana, o sentimento do mercado pode mudar completamente, porque ele pode subir 20% e romper o topo anterior dele, tá? Esse movimento pode acontecer. Eu já vi o Bitcoin subindo 20% em semana diversas vezes, tá? E para concluir, a gente consegue entender que nós estamos muito adiante dos ciclos anteriores, pelo menos 5 a 6 meses, tá? Por isso é interessante você colocar as coisas em perspectivas para entender o que está acontecendo de fato, beleza? E sobre o movimento recente do BTC, esse movimento gráfico que ele está deixando aqui no gráfico diário, ele está entregando basicamente o padrão de estrela cadente que surgiu ali no dia 7 de outubro de 2024. Eu compartilhei com os membros aqui o que aconteceria caso ele ativasse essa estrela cadente, que justamente seria a busca dessa região aqui de 59.850. Ele veio buscar 60.200. No dia de hoje, os membros já estavam cientes sobre essa possibilidade aqui do BTC realizar essa correção. Por isso, se você quiser ser membro do canal para ficar à frente do mercado, clique no botão Seja Membro, se inscreva aqui no clube de membros do canal para você ficar por dentro desse tipo de conteúdo, análises que eu trago a respeito do movimento do BTC e de diversas altcoins semanalmente, trazendo as melhores entradas ali em diversas altcoins da planilha. Inclusive, ontem eu falei sobre uma altcoin para os membros que está subindo mais de 20% no dia de hoje. Então, fica ligado nesse movimento. Um movimento ali de altcoin que você acerte entrando para o clube de membros já pode cobrir ali a sua assinatura por mais de um ano. Então, fica ligado, clique no botão Seja Membro e se inscreva aqui no clube de membros do canal, beleza? Aqui a gente pode observar justamente o BTC fazendo esse movimento completamente normal aqui, já que ele deixou essa estrela cadente, tá em uma zona de suporte, inclusive uma zona boa de compra para quem está de fora ou quem estava esperando uma correção para comprar BTC. E se o BTC perder essa região aqui, com um fundo em 59.800, o alvo dessa estrela cadente, segunda zona de suporte para ele seria essa zona aqui de 58.100 e 50 a 57.600, beleza? A zona do fundo desse pivô de alta aqui realizado pelo BTC recentemente. Vou bater na tecla novamente, não vamos entrar em bear market. A liquidez está explodindo para cima. Liquidez explodindo não tem bear market, tá? Bear market é liquidez saindo. É liquidez, é retração econômica das maiores economias do mundo. Expansão econômica não é bear market. Então, se o BTC, se o governo dos Estados Unidos decide vender, o BTC vem aqui, ele vai voltar em questão de uma semana para frente, ele vai recuperar toda a queda dele. Então, aproveite qualquer queda e enxergue como oportunidade. Tanto quanto você pode observar que o mercado tradicional, que a economia dos Estados Unidos está em bons lençóis, ou seja, está em um movimento positivo, não tem nada a temer, o S&P 500, o maior índice do mundo, as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, está batendo agora 5.792 pontos, ou seja, rompendo o topo histórico dele. Segue tudo certo com a macroeconomia. O soft landing foi basicamente confirmado e no período de soft landing a gente tem uma movimentação positiva nos mercados financeiros voláteis ao redor do mundo. E isso vai voltar para o Bitcoin. Então, só espera, só aproveite esse tempo para se posicionar cada vez melhor, abaixar cada vez mais o seu preço médio, se esse for o caso, montar cada vez mais posições melhores para você conseguir surfar melhor ainda o ciclo de alta do BTC, que vai acontecer como aconteceu em todos os outros ciclos anteriores. E não se esqueça que aqui embaixo tem o link para você entrar na sala de sinais aqui do canal Invest Crypto para surfar algumas operações no mercado de futuros com alavancagem e gerenciamento de risco aqui no mercado de criptomoedas. É só você clicar no link que está na descrição ou no comentário fixado, fazer a sua assinatura, você vai receber no e-mail o seu acesso para fazer parte da sala de sinais, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, não vacile, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixe o sininho de notificações ativado. Um forte abraço e até a próxima, meus amigos.